Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui dessa nossa série de bancarização. Hoje a gente vai conversar sobre o que são os bancos digitais de crédito. Eu aconselho que você se inscreva aqui no nosso canal, entre lá em playlist e clique em bancarização para você ter acesso a todos os vídeos que a gente for lançando aqui. E a gente vai lançar um atrás do outro rapidinho para você ter acesso ao máximo de conteúdo possível. Na aula de hoje a gente vai conversar justamente sobre qual é a proposta dos bancos digitais, de onde eles vieram, quem eles são e o que eles prometiam quando eles surgiram, os tipos de bancos digitais que estão disponíveis aí para nós aqui no Brasil e também para todo brasileiro que morar fora, o funcionamento de um banco digital, a primeira parte, lembrando que é um banco digital de crédito que a gente está conversando aqui hoje, que a gente julga ser aqui na Universidade Financeira a estratégia mais sólida para os bancos digitais que vão permanecer aí em médio e longo prazo. Então a gente tem a primeira parte que é o SCD e a segunda que é o SEP. Fica tranquilo que no final dessa aula, se você aguentar assistir até o final, você vai aprender certinho o que é cada um deles aí, beleza? Também a gente vai conversar sobre os benefícios dos bancos digitais e aí fechando com a segurança dos bancos digitais, que eu acredito ser uma das maiores dúvidas aí, uma das maiores objeções para aqueles que ainda não abriram as suas contas até hoje. Vamos lá. Os bancos digitais, eles são fintechs, tá? O que são fintechs? Fintechs são empresas que inovaram o modelo de negócios, inclusive o modelo de operações, ou seja, como acontece, beleza? Então isso é operação, modelo de operação é como se dá o operacional no dia a dia do sistema financeiro nacional, ao qual pertence. O que significa isso? O banco digital, ele é uma empresa tecnológica, financeira, então daí que vem esse termo fintech, e aí ele faz parte do SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional. A gente tem um vídeo gravado aqui no canal falando para você o que é o Sistema Financeiro Nacional. É só pesquisar Sistema Financeiro Nacional Universidade Financeira que você vai achar. A ideia qual é? A ideia é desburocratizar o acesso ao crédito, a rapidez nas transações, o acesso ao Sistema Financeiro Nacional por parte daqueles brasileiros que ainda não tinham esse acesso e, entre outros tipos de vantagens que a gente vai ver um pouquinho mais para o final. Existem alguns tipos de bancos digitais, tá? E a gente vai chamar eles de categorias de fintechs. É importante você entender isso daqui. Eu retirei essa parte aqui justamente do site do Banco Central. Então é importante você entender ela porque no próximo vídeo que a gente vai falar sobre como você escolhe um banco digital para abrir conta, é importante que você entenda essas especificidades aqui, tá bom? Então a gente tem fintech, né? Ou seja, banco digital de crédito, de pagamento, gestão financeira, de empréstimo, de investimento, de financiamento, de seguro, negociação de dívida, de câmbio e multisserviços. Show de bola até aqui? Show! Agora a gente vai entrar na parte que vai falar sobre justamente os bancos digitais de crédito, tá ok? Que no caso aqui seriam multisserviços, porque crédito é só mais uma das funções que esses bancos digitais vão oferecer para você. Agora é importante você entender que existem dois tipos de operação de crédito permitidos aí pelo Bacen para que esses bancos digitais forneçam o crédito aos clientes. E essas duas formas, elas são principalmente diferentes na forma que o dinheiro é arrecadado. Ou seja, como é que esse banco capta dinheiro, capta recurso, para poder ter recurso suficiente para emprestar para o cliente final, né? Que somos nós que estamos ali abrindo conta e pedindo um empréstimo. Então a gente vai entender agora o funcionamento desse crédito daí, tá ok? Então vamos aguentar aqui comigo que meu papel é fazer você entender isso, que talvez você entenda como complexo, vai ser bem simples. Presta atenção, ouça o som da minha voz. O modelo de negócios da fintech de crédito, SCD, significa Sistema de Crédito Direto. É quando as operações de crédito são realizadas por meio de plataforma eletrônica, só que com recursos próprios. Se lembra que eu falei? O que vai diferenciar um sistema de crédito do outro é a captação de recursos. Da onde vem esse recurso que vai ser emprestado e para quem vai ser emprestado. Então aqui, com recursos próprios. Então, sistema de crédito direto, eu empresto com recursos próprios, enquanto instituição. Beleza? Ou seja, esse tipo de instituição não pode fazer captação de recursos do público. O que significa isso? Significa que se você tem o sistema de crédito direto aprovado pelo Banco Central, você tem que ter um fundo, você tem que ter uma reserva financeira, você vai ter que provar essa reserva financeira, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, justamente na parte de segurança, para que você possa então oferecer o crédito para o cliente final. Agora, o público não pode emprestar dinheiro para você, você não pode fazer a captação de dinheiro, de recursos desse público daí, justamente por quê? Porque você está no sistema de crédito direto, o recurso tem que ser da
instituição ou de um fundo ou dos sócios e tudo mais. Os clientes, como normal, são selecionados com base em critérios consistentes, verificáveis e transparentes. É justamente, vou resumir o que você está vendo aí na tela, é justamente o cadastro negativo e o atual cadastro positivo, que é algo que a gente vai conversar na semana que vem, quando a gente for botar uma série sobre dívida no ar, tá? Então, o cadastro negativo, e agora a gente tem o cadastro positivo. O negativo a gente conhece muito bem, que é o Serasa, SPC, o Boa Vista, e o COD, a gente tem agora o cadastro positivo dentro dessas mesmas instituições. Aguarde, quem viver verá, mas isso daqui nada mais é do que o seguinte: como é que os clientes são escolhidos? São escolhidos dessa forma daí, com base no cadastro positivo e no cadastro negativo. Além de realizar as operações de crédito, quem trabalha com sistema de crédito direto pode prestar os seguintes serviços. Olha só: análise de crédito para terceiro, cobrança de crédito de terceiro, distribuição de seguro relacionado com as operações que foram concedidas por ela por meio da plataforma eletrônica e, olha só que interessante esse final, e eu só coloquei esse texto chato por causa desse final: emissão de moeda eletrônica. Existe um estudo do Banco Central em que ele fala sobre a criação de uma moeda digital, tá, pelo próprio Bacen, e a transferência de dinheiro e desse recurso, dessa moeda digital, entre contas através de token, né, através de acesso digital. Então vamos ficar ligado que já é um movimento do Bacen. Eu extraí esse texto também do Banco Central para mostrar para você que uma fintech com sistema de crédito direto vai poder emitir moeda eletrônica. Fiquem atentos. Show de bola? Vamos falar sobre a parte 2 aqui, então, um outro sistema de crédito, que é o sistema de empréstimo pessoal. Nessas operações eletrônicas, a fintech se interpõe na relação entre credor e devedor. Se você não sabe o que é credor e devedor, digite credor Universidade Financeira e você vai saber rapidinho. Show de bola? Credor e devedor realizando uma clássica operação de quê? Intermediação financeira, pelos quais podem cobrar tarifas. Então, foi engraçado. Outro dia eu abri uma conta numa plataforma de pagamento, né, que é o Recarga Pay, e ela é uma instituição habilitada para fazer alguns tipos de serviço. E um deles que ela começou a me oferecer era um empréstimo, um certo empréstimo assim, de bem curto prazo, uma semana, e ela fazia isso com base nas carteiras virtuais que ela estava ali depositada nela, né? Depositada nela como banco, depositada nas contas financeiras que ela tem aberta ali, e uma delas espelhando para mim a minha carteira virtual dentro dessa plataforma. Nada mais era do que o seguinte: o que você está vendo aí no segundo parágrafo na sua tela. O sistema de empréstimo pessoal, SEP, pode fazer a captação de recursos do público, desde que eles estejam inteira e exclusivamente vinculados à operação de empréstimo. Nesse caso, a fintech atua apenas como intermediária dos contratos realizados entre os credores e os tomadores de crédito. Lembrando, credor é quem empresta, quem acredita, quem credita, quem coloca o dinheiro lá. E o tomador de crédito não precisa nem falar, não é verdade? Os recursos são de terceiros, que apenas utilizam a infraestrutura proporcionada pelo sistema de empréstimo pessoal para conectar credor e tomador. Entendeu isso? Então, nesse tipo de operação, a exposição de um credor por sistema de empréstimo pessoal tem um limite. É o limite de 15 mil, definido pelo Banco Central, 15 mil reais, tá? Então, se o cara quer emprestar dinheiro para depois ele receber aquele dinheiro mais caro, ele bota lá 15 mil reais, no máximo. Então, esse cara vai ser ali o credor dessa intermediação aí entre um e outro. Pode ser um fundo, pode ser uma PJ. A SEP também pode prestar outros serviços, como análise e cobrança de crédito para clientes terceiros e também emissão de moeda eletrônica, tá? Os potenciais responsáveis por receberem esse empréstimo vão ser selecionados com base em critérios como aqueles que a gente já falou aí, que estão inclusos no cadastro positivo e negativo. Para a gente terminar, os benefícios propostos aqui. Primeiro, o aumento da eficiência e da concorrência no mercado de crédito. Depois, a rapidez e celeridade nas transações, né? O que significa isso? As transações vão ficar bem mais rápidas, mantendo aí a sua segurança e mantendo tudo aquilo que já lhes compete. Diminuição da burocracia no acesso ao crédito, então vai ficar muito mais fácil, essa é a ideia, facilitar cada vez mais esse acesso ao crédito e quebrando os monstros também, né, como o limite de cheque especial, que é o que a gente vai ver amanhã. Criação de condições para a redução do custo do crédito, então quando você tem uma concorrência, muita gente oferecendo o mesmo produto, você tem uma grande oferta, então o mercado está ofertando bastante. E aí você tem uma demanda que também é grande, então você tem uma grande oferta, uma grande demanda, você aumenta então a competição, a concorrência ali no mercado do crédito, e isso acaba usando, né, uma das variáveis aí de toda essa competição, de toda essa concorrência, é o custo do crédito, e isso aí acaba sendo bem favorável para quem está indo lá tomar esse crédito.
como você aí, possivelmente eu e qualquer outra pessoa que precise de crédito em algum momento na vida. A inovação, por serem fintechs em si, e por final, né, eu acho que deveria estar em primeiro lugar, mas está aqui no último lugar e no Banco Central estava assim também, acesso ao sistema financeiro nacional, que nada mais é do que o seguinte: existe muita gente no Brasil ainda hoje que ainda não tem uma conta no banco, que ainda não tem conhecimentos o suficiente do como é que funciona o sistema financeiro nacional, como é que funciona um banco, que ela tem que se relacionar, mas ela não entende. Então isso gera nela diversos tipos de sensações, pensamentos e atitudes, né, com relação ao banco, que acabam passando de geração em geração aí e acaba fazendo com que ela se limite no uso de algo que deveria servir a ela, né, e não ao contrário. Agora, a segurança, último tema aqui para a gente fechar. Existe regulamentação nos bancos digitais? Não existe? Olha, existe. Tá? Você tem que ficar muito ligado para ver quem é que já correu atrás disso, como fintech, como banco digital, quem é que está por trás de um banco digital. A gente vai conversar isso um pouquinho ainda dentro desse vídeo aqui que a gente já está terminando, mas é basicamente o seguinte: as fintechs, desde abril de 2018, a CMN, tá, okay, já regulamentou com as resoluções aí que estão no número na tela, 4.656 e 57. Para entrar em operação, uma fintech que quiser operar, seja com sistema de crédito direto ou sistema de empréstimo pessoal, vai ter que solicitar autorização ao Banco Central. Além de obter informações sobre os proprietários, o que o Banco Central faz? Ele comprova a origem da movimentação financeira dos recursos que vão ser utilizados no empreendimento pelos controladores e verificam se há compatibilidade da capacidade econômico-financeira com o porte, a natureza e o objetivo do empreendimento. O que é isso? Eles vão ver se você tem capacidade de gerir aquele montante, se vocês têm capacidade de aguentar caso venha aí toda aquela onda que a gente sabe que de vez em quando pode vir, que de vez em quando é cíclica. Será que tem caixa, que não tem caixa? Se quebrar, quem é que vai pagar a conta? Qual o tamanho do dano se tudo der errado? Então, tem toda essa compatibilidade de capacidade econômico-financeira aí, que é interessante você parar para pensar. A gente já vai acabar aqui, ó, o próximo slide é a próxima aula, mas eu queria deixar para você um desafio e um convite, né? Primeiro o desafio tem justamente a ver com esse trecho que está destacado aí, é você pensar na sua vida e na sua capacidade econômico-financeira de alcançar aquilo que você deseja. Eu não podia deixar isso passar como seu professor, mas eu espero que você comece a se utilizar desses jargões, dessas ferramentas, dessa forma de se enxergar, para enxergar a sua própria vida e provar então de todo o benefício que isso pode trazer para você. Então, analisa qual é a minha capacidade econômico-financeira para alcançar o que eu desejo alcançar, né? E se essa capacidade que você tem não for ainda suficiente para você realmente criar novas possibilidades para si que vão te levar para onde você deseja, que você comece a pensar em maneiras de aumentar a sua capacidade econômico-financeira, não só de lidar com situações, aí eu acredito que é a parte do econômico, né? E também na parte de saber quais são os comportamentos ali, a parte da gestão e o acúmulo e o ganhar, acumular e investir e multiplicar e aproveitar oportunidades, enfim. Então você tem toda essa capacidade aí se complementando na sua própria vida financeira, e isso é o melhor que você pode fazer. Show de bola? Aumente sua capacidade econômica e financeira. Como escolher o seu banco digital? Próxima aula, espero que seja bem mais curta do que essa, mas muito obrigado aí por acompanhar até agora. Se você acompanhou até agora, eu tenho uma dica para você: entra no nosso site, clica lá em escola e começa a estudar de graça o curso de finanças essencial que a gente deixou liberado para você, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.